Oi, tudo bem? Que bom que você chegou aqui. Eu espero que seja algo direcionado por Deus para a sua vida, aquilo que você vai ouvir agora. Se você puder, antes de começar, já curte o vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que toda segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tenho um encontro com você aqui no nosso canal. Vamos para a palavra. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 27, diz a Bíblia: mas imediatamente Jesus falou com eles dizendo: ei, fiquem calmos, não temam, sou eu, Jesus. E Pedro respondeu: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Eu já ministrei sobre isso centenas de vezes, sobre Jesus andando por cima das águas. Mas sabe, há uma outra tempestade que Jesus acalma antes de propriamente o vento e o mar cessar. Há uma outra tempestade. E eu quero que você entenda que as tempestades que acontecem fora, elas ativam as tempestades que já estão acontecendo aqui dentro. Eu quero que você perceba que, de repente, o Brasil inteiro, o mundo inteiro teve que ficar dentro de casa, porque tinha uma tempestade, e essa tempestade existe, está acontecendo agora, fora de casa. Só que quando se entrou para dentro de casa, percebeu que havia uma outra tempestade acontecendo dentro de casa. Já parou para pensar que agora, nesse exato momento, casais que eram extremamente felizes estão extremamente infelizes porque estão tendo que conviver um com o outro? A tempestade que está lá fora está ativando a tempestade que já estava acontecendo ali dentro. Teve famílias que acabaram agora. Teve famílias que foram destruídas agora, porque a convivência, por conta de uma crise lá fora, ativou uma crise que já estava acontecendo dentro. Então perceba que às vezes, por mais que o desejo do nosso coração é: Jesus, acalme toda a tempestade. Mas se eu te dizer que agora Jesus já está acalmando uma tempestade, e talvez só você que não está vendo, porque você está olhando para a tempestade que está acontecendo lá fora, mas Jesus já está agora resolvendo a tempestade que está acontecendo agora dentro da sua casa. Para pensar que hoje, agora, tem 50 mil famílias. O meu desejo é que 100 mil, 200 mil e depois milhões de pessoas vão ver. Eu tenho certeza disso. Mas agora, por que estão assistindo? Porque tem uma tempestade lá fora. Porque tem um vento forte lá fora. Porque tem um medo em potencial lá fora. Mas lindo, observa agora a tua casa, porque talvez tenha uma tempestade acontecendo aí dentro. E o Deus que você serve, Ele acalma a tempestade que está lá fora, mas acalma também a tempestade que está aí dentro. Aleluia! O Deus que a gente serve, Ele é poderoso para acalmar toda e qualquer tempestade. A Bíblia vai dizer que quando Ele acalma o vento e o mar, os discípulos dizem: quem é esse que o vento e o mar obedecem? Aleluia! Ele é o Deus da nossa vida, e Ele acalma todas as tempestades. Quando eu me deparei com esse texto, que eu entendi isso, e veja, há uma tempestade acontecendo dentro do barco também. Você imagina o medo deles. Eles estão dizendo: ei, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos naufragar, nós vamos, acabar, sucumbir. E a Bíblia vai dizer que Jesus já havia acalmado uma tempestade antes. Ou seja, qual é a tempestade que está acontecendo ali dentro? A falta de convicção, a falta, de fé, o medo. O medo é uma tempestade. Estão totalmente desalinhados. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus aparece, eles não veem que é Jesus, eles gritam: é um fantasma. Ou seja, essa tempestade que está acontecendo dentro, porque está acontecendo uma fora, cega a visão e faz com que a pessoa não entenda. E eu quero que você compreenda isso agora, meu irmão. Está acontecendo uma tempestade lá fora, e eu tenho certeza, escute bem, eu
tenho certeza que está vindo a calmaria para essa grande tempestade, que Jesus vai acalmar. Mas escute, antes de Ele acalmar essa tempestade, Jesus vai acalmar essa tempestade. O que está acontecendo comigo? Talvez você tenha orado dizendo: Jesus, eu não consigo mais sentir a Tua presença, eu estou morrendo de medo. Senhor, eu não suporto mais a situação, eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais os meus filhos, eu não aguento mais a minha família, porque tem uma tempestade dentro de você. E talvez seja essa falta de paz. Oh, aleluia! Agora a palavra, a boa nova, a boa notícia, o evangelho está dizendo para você: Ele chegou! Ele chegou! E a Bíblia diz que quando Ele chega para os discípulos, a primeira palavra que Ele diz não é: eu vou acalmar a tempestade. Ele não diz: eu vou acalmar as ondas, eu vou acalmar o vento. Ele diz: não, acalmem-se. Coisa maluca. Sim, Jesus está olhando para os discípulos no meio da tempestade, em cima das águas, o pau pegando, a treta. Ele está dizendo para eles: calma, sou eu. Como assim? Sou eu, acalmem. É Jesus acalmando aqui dentro, antes de acalmar aquilo que está acontecendo fora. Meu lindo, talvez para você essa está sendo a oportunidade de ouro de você reconciliar o seu casamento, de você alinhar a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu vou te dar um conselho. Está acontecendo uma tempestade lá fora agora, e você está dentro de casa me ouvindo. Então, olha para os tripulantes da tua embarcação, traz para perto, sabe? Recupere o tempo perdido que você passou fora. Diz: ei, eu te amo. Sabe, recupera o amor dentro de casa. Recupera a honra dos teus filhos. Recupera o sacerdócio. Recupera a coluna de oração que você era, minha linda. Volte a orar novamente. Ei, meu lindo, lembra? Volte a ser um sacerdote. Recupera. Mas pastor, há uma crise acontecendo lá fora. Acalmem. Jesus está andando por cima das águas. A Bíblia vai dizer que Pedro olhou e disse: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo por cima das águas. Jesus acalmou a tempestade para Pedro andar sobre as águas? Jesus estava trabalhando no Pedro. Jesus estava trabalhando dentro dele. Vem, Pedro. Pedro andou por cima das águas, naufragou na tempestade e Jesus o salvou. Deixe essa tempestade ensinar você. Deixe esse caos ensinar você. Aproveite os segundos preciosos que você está vivendo agora dentro do barco. Sabe, tem uma tempestade acontecendo. Ei, acalma. Aproveita agora para recuperar a tua família. Aproveite agora para fazer aquilo que você não fazia há muito tempo. Ei, senta no tapete com os meninos, conta uma história para eles. Meu lindo, chama tua mãe hoje, pede perdão para ela. Mãe, me perdoa. Sabe, faça isso. Recupere todas as crises que o tempo ativou e que agora a tempestade só trouxe à luz. Faça isso. Jesus está acalmando a sua tempestade. Jesus vai acalmar a nossa tempestade. Eu creio que daqui a pouco o vento cessa, o mar cessa, mas nós permaneceremos vivos. A nossa família não vai se acabar, a nossa paz não será roubada de dentro de nós, e no nome de Jesus, em pouco tempo, nós vamos sentir um cheiro de final de tempestade, uma brisa suave que vai mexer os nossos cabelos, um vento de paz que vai soprar sobre nós. Só que dessa vez haverá paz aqui dentro e paz lá fora. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós oramos sobre os teus filhos agora, Jesus. Nós oramos sobre os teus filhos que estão
com uma tempestade acontecendo dentro do coração, que não consegue entender Jesus, que não consegue compreender o que está acontecendo. Há uma tempestade, Jesus, que o Senhor pode acalmar. Jesus, acalme o vento, acalme a tempestade, mas que no meio de todo esse caos o nosso coração seja estabelecido em Ti novamente, em nome de Jesus, amém. Que bom que você está com a gente mais um dia aqui no nosso canal. Eu tenho uma palavra para você. Essa palavra vai ser transformadora para a sua vida. Eu só quero te pedir um favor, antes de começar, já curte o vídeo. E, sabe, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, que toda segunda-feira a gente tem uma palavra para você aqui. Tá bom? Muito obrigado. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 20, diz a palavra: porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não há. Mas eu conheço alguém que é tão bonzinho. Não é. Não há ninguém. Mas eu conheço alguém que ajuda tanta gente. Não, ele não é bom. Também peca. A Bíblia está dizendo que não há nenhum homem na face da terra que não peque, que seja bom o suficiente. Não há. Mas Dave, eles... Não acredito. Não acredito. Mas ele prega. Eu também. Não há homem bom que não peque. Não há homem bom o suficiente que não erre. Não há. A Bíblia diz: todos pecamos e destituídos da glória de Deus nós fomos. Mas David, o que isso é importante dentro de um cenário onde o tema é minha paz? É porque isso tira a paz de muita gente. Porque quando normalmente nós tentamos com o nosso braço e nós pensamos que somos bons, a gente se frustra porque a bondade não é nossa, a bondade é dele e ele em nós, é ele dentro de nós. O tesouro não é o vaso, o tesouro é quem está dentro do vaso. Portanto, quando eu entendo isso, não é que eu relaxo, mas eu não me sinto melhor do que ninguém. Posso dizer uma coisa? Todo grande legalista tem um grande pecado escondido. Pode ter certeza. Quem se sente aquele que é o melhor, o paladino, o bonzão, desconfia, porque tem caroço no angu. Ninguém é bom o suficiente. E é a Bíblia que está falando isso. Não é alguém dizendo não há. Sabe por que eu estou te dizendo? Porque nós somos os pregadores dessa geração agora. E nós não vamos bater no peito dizendo que somos melhores do que ninguém, que todo mundo, não, nós não somos. Nós somos homens e a nossa natureza ela é má. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Entender isso me faz compreender o quanto eu preciso de Jesus todos os dias. Eu não sou bom, eu não consigo sem Ele, eu preciso dEle. E por isso que busco Ele de dia e de noite, todos os dias, sempre, sem parar. Porque não há bondade em mim. Não é as minhas obras, é a minha fé. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. É a cruz, não é eu. Então, nós não somos a geração dos super-heróis. E é por isso que nós estamos pregando hoje e nós estamos alcançando milhões de pessoas. E em nome de Jesus serão ainda mais. Porque, meu lindo, não é uma máquina pregando para seres humanos. É um homem que encontrou a misericórdia de Jesus pregando para aqueles que também são carentes da mesma misericórdia e graça. Sabe, quando eu entendi isso, eu me aliviei de muitas coisas que antes eram, dogmas sobre mim. Você já viu? O Brunão sabe disso, porque o Brunão convive dentro do mesmo cenário. Eu sou mais santo. Eu oro mais do que você. Você que chega com alguém, a pessoa nem te olha direito, porque não, ela está em outro nível de espiritualidade.
A gente começava a vestir roupa de personagens que não eram nossas. Eu sou aquele que não é. Eu sou da oração, eu oro em todo tempo. Aí as pessoas chegavam e aí elas faziam um teatro público, todo mundo dizendo, nossa, e criavam metas inatingíveis. Sabe, como que pode ser? E aí por trás dessa máscara havia uma realidade. E sabe, a gente é real. Eu vou te dizer, a gente é real. Tem dia que eu não tô bem. Você sabia disso? Pastor, você fala de oração, mas tem dia que eu não oro. Tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu acordo triste. Por mais que descobri uma paz que excede todo entendimento, mas eu sou um ser humano e eu preciso buscar todos os dias. Tem dia que eu não tô bem. Tem dia que eu não tô nem com vontade de pregar. Tem dia que eu não tô com vontade nem de ouvir alguém pregar. Tem dia que eu tô assim. Porque a gente é ser humano. Agora, sabe qual que é a graça de tudo isso? É porque há um Deus sobre mim que dentro do meu arrependimento aperfeiçoa o perdão. Que quando eu me prostro, Ele, sabe, pela sua misericórdia me purifica por inteiro. Então, se eu sei que não sou forte, eu aprendi a admitir que sou fraco. Se eu sei que não sou forte o suficiente, eu aprendi a buscar o Senhor para que essa força venha dEle, não daquilo que penso que sou. A bondade não é minha, a bondade é dEle. Então eu não sou o melhor. Eu não posso dizer para você que não erro. Eu não posso dizer para você que não peco, porque talvez hoje mesmo fiz algo que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Porque eu sou ser humano e por isso que preciso tanto de Jesus. Eu vou te dar um conselho que quando eu aprendi isso, foi restaurador para a minha vida. Se eu sei que sou fraco, eu tenho as minhas fraquezas. Você tem o seu ponto fraco? Todo mundo tem a sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Eu sei qual é a minha. Eu sei aonde eu posso vacilar os meus pés. Eu sei. Antigamente, talvez nós seríamos instruídos a dizer, não, esconde. Eu quero dizer para você, não, apresente. Qual é o seu ponto fraco? Escolha um ciclo de amigos que você possa dizer que está fraco, que você possa pedir cobertura, que você possa pedir oração, que você possa dizer, eu estou sendo tentado nessa área, me ajuda. Sabe o que é isso? Nós estamos colocando luz naquilo que pode nos fazer viver em trevas eternas. Nós estamos colocando luz naquilo que poderia nos tirar da presença de Deus para sempre. Aonde tem luz, o pecado não vai conseguir chegar. Qual é o seu ponto fraco? Conte para alguém, conte para quem ama você, conte para quem está todos os dias do seu lado, conte para quem pode orar por você. Conta, abre o coração, é nisso que eu posso cair. Portanto, a partir de agora, você vai ter alguém que estará com as mãos estendidas para você em todo o tempo. Conta para sua esposa, conta para os seus filhos, conta para quem ama você, eu posso cair aqui. E a partir do momento que você falar, eu posso cair aqui, você fez a luz assim, ó. E agora a luz está em cima. E se tem luz, você não vai conseguir vacilar. Não vai dar, porque sempre terá luz em cima. Sempre vai ter alguém olhando para você. Eu sempre digo uma coisa. Se tem um problema, conte para... Eu tenho um problema, a pessoa que vai dizer, eu tenho um problema com a questão da pornografia. Pronto, conta para sua esposa. Conta para o seu esposo. Conta para quem ama você. Você não vai ter a paz mais para ficar sozinho. Você não vai conseguir, porque sempre vai ter alguém dizendo, ei, fazendo o que aí? Aí você, é verdade. Entendeu? Você não vai ter tempo para ser tentado, porque quem ama você vai livrar você o tempo todo de ser tentado. Eu tenho um problema com dinheiro. Então, a partir de agora, se você tem amigos de verdade, os seus amigos vão dizer, não fica perto, não mexe com aquilo que pode fazer vacilar os seus pés. Coloque luz em cima daquilo que pode te jogar nas trevas. Demonstre fragilidade, conte a verdade sobre você, de peito aberto. Eu sou ser humano. A minha natureza, se não for o Senhor, se não for a misericórdia do Senhor, ela é má. E é por isso que eu preciso de Jesus todos os dias da minha vida. E não é, bom ficar distante. Quanto mais distante dele, mais distante da luz. E quanto menos luz, mais chance para se aprofundar na escuridão você vai ter. Eu vou terminar dizendo para você, escolha 5 amigos se você conseguir. Se você puder, escolha 5 amigos. Vai dar para contar na palma da mão. E conte para eles aonde é que os seus pés podem vacilar. Conte do que você tem medo. Conte daquilo que pode tirar você da presença de Jesus. Conte aquilo que pode destruir você. E a partir desse momento, aquilo que estava escuro, aquilo que estava obscuro, agora terá uma luz sobre. E essas pessoas
se tiverem Jesus, se acreditarem no mesmo Deus que você serve, orarão por você nas suas fraquezas, estenderão a mão para você se você cair, mas melhor do que isso, estarão olhando para você em todo o tempo, para que você não caia. Por isso que é melhor escolher os amigos com sabedoria. Não escolha gente que faça você cair. Escolha pessoas que deixem você permanecer de pé. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, nós oramos agora sobre os teus filhos, que nós possamos encontrar essas pessoas, Senhor, talvez a nossa família, talvez o nosso ciclo de amizade, para que nós possamos ser gente real, mas não gente real para pecar, mas gente real para ser lembrados o quanto precisamos de Ti, Jesus. Senhor, nos dá estes amigos para aqueles que ainda não têm, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Oi, tudo bem? Eu estou muito feliz que você está aqui e esse é o nosso último vídeo, a nossa última mensagem da série Minha Paz. Com certeza deve estar ouvindo alguma outra série por aí ainda, não caiu no coraçãozinho aqui, mas provavelmente quando você ver esse vídeo já deve estar até pronta, tá bom? Então é a nossa última mensagem. Obrigado a você que nos acompanhou em todas as mensagens. Pela primeira vez nós gravamos isso numa live. E foram muitas pessoas que nos acompanharam lá. E agora você, talvez pela primeira vez, tá vendo. Então eu quero te pedir um favor. Antes de assistir, não esquece de curtir o vídeo, de comentar e compartilhe. Já se prepare para a próxima série. Mas antes disso, eu tenho uma palavra para você. Felicidade incomoda. Vamos pro vídeo? Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 12. Diz a palavra: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, compartilhando a necessidade, sede dados à hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Cabuloso, irmão. Você já viu alguma notícia boa viralizar na internet? Sério, olha só. Você já viu alguma coisa assim muito fantástica? Uou, viralizou. Alguém fez uma boa ação e viralizou. Já viu? Não? É porque isso não é legal. Você já viu uma coisa assim, um feito de alguém bom viralizar na internet? Não, né? Pois é. É porque felicidade, alegria, isso parece que as pessoas não gostam de compartilhar. Agora, experimenta morrer, querido. Experimenta morrer. Todo mundo vai virar seu amigo. Vai falar que você era um santo, que você era um príncipe. Porque a dor gera mais empatia do que a alegria. Tem gente que gosta de compartilhar muito mais o sofrimento. E sabe, essa palavra, ela é uma palavra para abrir a sua compreensão sobre algumas coisas. Talvez para te dar uma noção de realidade e fazer você compreender a vida de uma maneira diferente, talvez sem muitas expectativas em algumas coisas. Olha só, quando a gente coloca muita expectativa no que o outro pensa sobre aquilo que a gente vai viver, aquilo que a gente está vivendo, a gente normalmente se frustra justamente por aquilo que eu acabei de dizer. A alegria, ela não gera tanta festa, sabe? Não, pelo contrário, gera desconfiança. Sabe, engraçado, tava passando fome, todo mundo dizia assim: meu Deus, como é que pode trabalhador daquele jeito passando fome? Comprou um carro novo, tá com uma casa linda, tudo top, aí vai dizer: era trabalhador, mas aí, ó, deve estar alguma coisa errada nesse negócio. As pessoas são assim: ah, tá tudo bem. Dinheiro demais, né? Tá vendo? É por isso que é assim, ó. É porque, olha aí, ó. É porque realmente a dor, ela é mais empática. Parece que gera mais empatia do que a alegria. Só que veja, nós não podemos ser aquilo que o mundo está colocando como prática normal. A gente tem que ser aquilo que a Bíblia diz que é bom. Então nós temos que aprender a celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. A gente tem que aprender a sorrir
quando na verdade a gente tá assim, mas devia ser comigo. Pois é, mas não chegou a sua vez ainda. Você entende? Quando a palavra vai dizer, chorai com os que choram, é a primeira parte, tudo bem. Você já viu, alguém tá passando necessidade, a gente, oh, meu Deus, vai chutar, olha só que coisa linda, porque parece que é melhor. Que loucura isso. Eu me lembro que na época da faculdade, eu formei em Direito, tanto eu quanto a minha esposa, e teve um episódio que marcou a minha vida, assim, marcou a minha vida. Nós tivemos um semestre que talvez foi o mais difícil da universidade, e teve uma matéria que basicamente todos os alunos ficaram em recuperação, em exame, e eu não fiquei, graças a Jesus eu não fiquei, aleluia. E aí eu me lembro que eu estava feliz, comemorando, não fiquei em exame, glória a Deus. E eu recebi uma ligação de uma pessoa da faculdade. E a pessoa disse assim, oi David, tudo bem? Tudo bem. Como você tá? Tudo bem, graças a Deus, top. Que legal. Então, queria perguntar com você, sabe aquela matéria? Sei, você ficou em exame? Eu falei, não, passei. A pessoa do outro lado começou a chorar. Oi, meu Deus, mas estava feliz até agora. Começou a chorar, porque o que ela esperava na ligação? Que eu compartilhasse uma má notícia, para que a má notícia dela não fosse tão má notícia como era. Entende? A gente às vezes tem uma vida difícil e a gente quer que todos tenham uma vida difícil, sendo que celebrar é a chave, muitas das vezes, de a gente romper com os cenários que nós estamos vivendo. É a questão clássica de a gente nunca conseguir celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém, porque na nossa cabeça deveria estar sendo feito na nossa. Não, esse é o problema. A gente começa a tentar desconfigurar aquilo que está acontecendo. A gente começa a encontrar motivos para, desonrar aquilo que é bom, mas só porque a gente na verdade quer se sentir bem. Na verdade, quando a gente não consegue se alegrar com os que se alegram, é porque a gente sente que a alegria que é do outro, na verdade, deveria ser nossa. E porque a gente não aceita que a alegria do outro chegue primeiro que a nossa, a gente quer que o outro seja infeliz para que a nossa infelicidade seja compartilhada. Meu lindo, não. A vida não é assim. A gente tem que seguir aquilo que a Bíblia diz que é pra gente fazer. E a Bíblia está dizendo, ei, celebra com os que celebram. A gente precisa aprender a falar em vida aquilo que normalmente a gente só tem coragem para escrever na lápide das pessoas. A gente tem que aprender a celebrar as pessoas. A gente tem que aprender a comemorar, a se alegrar, a dizer glória a Jesus pelo que você está vivendo. Ainda não aconteceu comigo, mas ainda bem que já tem alguém vivendo algo que eu tenho vontade de viver. E isso não é inveja, isso é celebrar. Que bom que você está sendo abençoado. Que bom que você está vivendo os melhores dias. E você está vivendo? Talvez ainda não. Mas não importa, porque agora não é eu o centro, agora não é eu o alvo, agora é quem está contando a boa notícia para mim. Agora, se alguém chorar, chore também, mas não esqueça que se alguém sorrir, por favor, sorria também. A pior coisa é contar uma boa notícia e ser surpreendido por alguém que não celebra aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, se você sabe que esse sentimento não é bom, para de nutrir isso sobre a vida dos outros. Sabe, não coloque deméritos, não coloque críticas, não. Celebre. Olha que coisa linda, olha que carro top, olha que esposa bonita, que família boa, olha só, nossa. Vou te falar uma coisa para eu terminar essa palavra, porque ela é muito realista, muito. Ai, olha só. Eu tenho várias mulheres da minha vida. Vou te explicar. Eu tenho as minhas avós, eu tenho a minha irmã, eu tenho a minha mãe e eu tenho a minha esposa, certo? São mulheres da minha vida, entendeu? Vou te contar uma coisa engraçada, porque eu não vou falar quem, né? Mas vou falar as mulheres da minha vida, que daí fica melhor. Uma vez eu falei pra uma dessas mulheres da minha vida, mostrei alguém na internet, e era... Ai, meu Deus, para de falar o nome. Eu mostrei assim, gente, olha aqui. Mulher bonita, né? E olha só. Olha a idade, olha que mulher bonita. Aí a pessoa que ouviu isso, ao invés de só dizer, verdade, que mulher bonita. Que mulher bonita, é verdade. Sabe o que a pessoa disse? Falou assim, mas também, né? Com o dinheiro que tem, até eu ia ser bonito assim.
Tá vendo? Isso está enraizado na gente. A gente sempre quer encontrar um defeito para não celebrar, para não reconhecer. É bonita, ponto. Tem dinheiro, que bom que tem dinheiro. Por isso que tá toda bonitona também. Mas não é pra gente ficar tentando desmerecer o tempo todo. Ah, mas também, olha só a família. Mas também, não. Aprende, meu lindo, a viver, pelo amor de Deus, senão a tua vida vai ser pesada para sempre. Seja leve. Oh, que bom. Glória a Deus que você está vivendo isso. Olha que lindo, verdade. Nossa, carrão top. Olha a coisa bonita, que família linda. Que filho bonito. Claro, olha que lindo. Acabou. Celebre. É só isso. Essa mensagem é só para você entender. Se tem alguém feliz, aprenda a sorrir junto. Porque chorar é fácil. Mas Deus, em nome de Jesus, está colocando em nós o coração igual ao dele. A gente se alegra com a alegria do outro. A gente sorri com o sorriso do outro. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E assim a gente termina a nossa série. Sorrindo e sorrindo. Porque tem gente sorrindo. Mas também chorando. Porque também tem gente chorando. Mas se alegramos com os que se alegramos. E choramos com aqueles que estão chorando. Deus, no nome de Jesus, Pai, e assim a vida fica melhor, ouvindo a Tua palavra, ouvindo as verdades do Teu Evangelho. Sim, Pai, nós precisamos melhorar. A gente tem que aprender a celebrar, a gente tem que aprender, Jesus, a se alegrar com os que se alegram. Sim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oi, tudo bem? Que bom que você chegou aqui nessa mensagem. Eu creio do fundo do meu coração que vai ser excelente para a sua vida. Vai te ajudar muito. Eu só queria te pedir um favor antes. A gente está aqui sempre, toda segunda-feira cedo. Eu queria que você fosse notificado quando a gente colocasse um vídeo novo. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e, claro, curte o vídeo, comenta que isso ajuda a ir mais longe e mais pessoas são abençoadas junto com você. Vamos pro vídeo? Deus te abençoe. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 33. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo, teve compaixão dele. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramando nele azeite e vinho nas feridas, e pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares na minha volta eu vou pagar. Amém? Sabe, eu fiquei pensando muito em todos os cenários, em tudo isso que nós estamos vivendo, em todos os desdobramentos. E algumas coisas me surpreenderam muito nesse período de pandemia, que foi ver a solidariedade das pessoas uns pelos outros, sabe, ajudando, colocando os ombros debaixo da cruz daqueles que precisam de força para carregar, sabe, gente colocando comida na mesa dos outros, ajudando. E eu fiquei vendo também nesse cenário a quantidade de pessoas que, porque estão nesse momento em confinamento, o quanto também despertou ódio e julgamentos em cima dos outros. Você consegue parar para perceber que no meio de um cenário onde tem gente morrendo, tem gente se preocupando com a vida do outro, ferindo, machucando também? Você consegue perceber que há muito ódio às vezes no lugar onde deveria ter muito amor, principalmente no tempo que nós estamos vivendo? E eu, nesse período, consegui aprender também a discernir a diferença de uma palavra chamada empatia para aquilo que nós pensamos ser empatia, que é a esmola. Empatia é diferente da esmola. A esmola você dá e vai embora. A esmola você dá, mas não se envolve. A esmola você entrega e não olha nos olhos. A esmola você dá, mas não sente na pele.
Você não se coloca no lugar do outro. E isso você vê tanto nas situações ruins, você vê nos julgamentos, você vê nas brigas, e você vê também nas filantropias, nos momentos bons, que a empatia de verdade, ela não acontece. E o modelo principal de empatia, de sentir na pele, é de Jesus. Ou seja, se nós que nos colocamos na posição de cristãos não formos verdadeiramente empáticos com tudo aquilo que está acontecendo, nós não podemos dizer que estamos copiando o modelo certo, o modelo de Cristo, o modelo bíblico, que é a empatia de Jesus, não a esmola. Sabe, e você vê a falta disso na ação das pessoas no dia a dia, essa empatia real de se colocar na pele. Nós julgamos os outros, mas nós não nos colocamos na pele dos outros. Nós ajudamos os outros, mas nós não nos colocamos na pele dos outros. Veja os julgamentos, veja tudo que acontece. Ninguém se coloca na pele de ninguém, por isso que é tanta maldade às vezes na fala. Por isso às vezes a nossa filantropia é tão carregada de qualquer outro princípio do que verdadeiramente a empatia. Por isso que às vezes a nossa ajuda ela não é real, é porque nós não sentimos a dor do outro. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram esses dias, e eu fiz uma pergunta assim: a pandemia foi bom para você? Sim ou não? E eu confesso que eu imaginaria uma coisa, talvez seja esperança demais da minha parte, mas eu imaginei que todo mundo iria dizer: não, a pandemia foi péssima para mim. E aí você diz: mas por quê? É porque se é ruim para alguém, não pode ser bom para mim. Se tem alguém sofrendo, não pode ser bom para mim. Mas então, se tiver o mundo, alguém sempre está sofrendo, então não vou poder ser feliz. Não confunda. Eu estou falando de um cenário de alguém que está doendo do meu lado, e eu não posso fingir que isso não existe. Existem coisas boas, claro que sim. Aproximou famílias. Tem gente que está tendo lucro nisso tudo. Tem gente que está ganhando alguma coisa. Mas veja, tem muito mais gente sofrendo do que sendo abençoado nesse período. Então, eu posso te dizer: não, olha, tem acontecido coisas boas, mas essa pandemia não pode ter sido considerado algo bom, porque tem gente sofrendo também. E isso é se colocar na pele do outro. Sabe, não é a hora de a gente contar boas histórias no sentido de afrontar a dor de tanta gente. A gente tem que ter esperança, mas a gente não pode ser apático à realidade de tanta gente que perdeu pessoas, que perdeu gente da família, que está sofrendo, que está perdendo emprego. Então, aonde está o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio das minhas ações tem que estar sentir a dor do outro e ser verdadeiramente alguém importante nesse tempo. Mas esse tempo vai acabar, então isso tem que ser levado para a minha vida para sempre. Eu amo essa palavra que nós lemos agora, porque é exatamente o princípio de sentir a dor do outro, de se colocar na pele do outro. Não é simplesmente ajudar, é parar, olhar nos olhos, se importar. A minha esperança é que se todos nós pudéssemos ter um dia, pelo menos uma vez ao dia, parar e se colocar na posição do outro, a gente seria muito melhor e resolveria muito mais rápido todos os nossos problemas. Sabe, Jesus é o modelo, Jesus é o bom samaritano. A Bíblia diz que o sacerdote passou e não ajudou, o levita passou e não ajudou, e mesmo se tivesse lançado uma esmola, não seria uma ajuda. Agora a Bíblia vai dizer que o bom samaritano, Jesus, Ele parou. A Bíblia diz que ele desceu do seu cavalo, ele parou. A Bíblia diz que ele deitou azeite na ferida.
Ele colocou atadura nas feridas. Sabe o que é isso? Ele se colocou no lugar de quem estava caído. E o modelo mais poderoso não é nem a parábola do bom samaritano, é a própria realidade do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ei, Jesus não pagou com dinheiro a nossa salvação. Jesus não nos salvou com dinheiro. Jesus não nos salvou com comida. Jesus não nos salvou com qualquer outra coisa, senão doando-se, entregando-se na cruz do Calvário. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não falou uma palavra bonita, ele se entregou por inteiro. Não foi uma mão estendida, foi sangue que escorreu no madeiro. Foi sangue, foi sacrifício. E o mínimo que nós podemos fazer é parar e olhar para quem está à nossa volta. Tem gente que está passando fome, tem gente que está perdendo alguém da família, e eu preciso, escuta, eu preciso aprender com Jesus. Eu preciso parar, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso ter o azeite que sara a ferida, eu preciso ter a atadura que tampa a ferida que está exposta. Enquanto tem muita gente tentando ferir, expondo as feridas, chamando para cima para ver a dor, para ver a doença. Não, eu tenho que apresentar a cura. E eu conheço alguém que cura, eu conheço alguém que transforma, eu conheço alguém que liberta, eu conheço alguém que faz, eu conheço, e você também. Esse é o momento de a gente fazer alguma coisa de verdade. Esse é o momento da gente parar e se importar de verdade, sentir a dor do outro, se colocar na pele do outro. Sabe, se eu tô comendo bem, mas tem alguém passando fome do meu lado, peraí, dá para dividir a porção, dá para todo mundo. Ei, se tem alguém passando necessidade, Provérbios vai dizer: não vire as costas para quem está precisando de socorro. É o homem mais sábio do mundo dizendo: ei, não finja que está tudo bem se tem alguém morrendo ao seu lado, cuidando. Sabe, é hora de a gente parar, é hora de a gente mostrar que somos cristãos, sabe, sem ter uma placa, sem ter uma bandeira. É hora de a gente colocar a mão no arado, é hora de a gente colocar os nossos ombros debaixo da cruz de quem está precisando. É a hora de a gente fazer a diferença. A Bíblia vai dizer que o bom samaritano deitou azeite na ferida, tampou a ferida. A Bíblia diz: ele colocou no seu cavalo, levou para uma estalagem, pagou o tratamento e disse: se tiver alguma coisa a mais, eu vou voltar e vou pagar a dívida dele. Sabe, a gente não é o bom samaritano, a gente é aquele que estava caído na beira da estrada. A gente está longe de ser o bom samaritano nessa história. A gente é aquele que estava ferido, caído, machucado. E o bom samaritano é Jesus, que parou na margem da nossa estrada, atou as nossas feridas, curou as nossas feridas, nos levou para dentro de casa, nos protegeu. Nós fomos sarados e chegou a hora de sermos a fonte de cura para a vida daqueles que estão feridos na beira do caminho, para aqueles que estão precisando de socorro exatamente agora. Ei, tem pão na mesa para dar, tem alimento na mesa para compartilhar. Se você puder, faça agora. Não é hora de parar, não é hora de se esconder. Sim, é hora de ajudar aqueles que precisam. Chegou a hora de sentirmos aquilo que os outros estão sentindo na pele. Posso te dizer uma coisa, meu lindo? Tá na hora de a gente parar de julgar os outros.
Está na hora de a gente parar de ser juiz dos outros, juiz de histórias, juiz de cenários. Não. A gente não tem autoridade para ser juiz de ninguém. A Bíblia não autoriza a gente julgar as pessoas. A Bíblia diz que a gente pode julgar os frutos, mas está cheio de gente ferindo pessoas porque não consegue se colocar no lugar de quem está sendo alvo. Ei, a gente não é juiz de ninguém. A gente tem que ser então aquele que está andando na estrada com azeite e atadura. E em nome de Jesus, se passarmos por alguém ferido, nós não seremos indiferentes. Nós iremos descer do nosso cavalo. Nós deitaremos azeite, colocaremos atadura e não abandonaremos no meio da estrada. Nós não abandonaremos ninguém no meio do caminho, porque é isso que se espera e é o mínimo que alguém que serve Jesus pode fazer. Foi para isso que nós somos chamados. Nós temos que sentir para poder ajudar. Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, que milhões de pessoas sejam despertados neste tempo, que milhões de pessoas sejam despertadas a ser aqueles que param, que ajudam, que seguem aquele que é o teu modelo, Senhor Jesus. Jesus, no tempo que tem tanta gente ferida, não nos permita ser aqueles que continuam a ferir os outros, a machucar, Senhor, os outros. Jesus, não haverá palavra de dor, não haverá palavra de sentenças da nossa boca. Senhor Jesus, nós iremos ser aqueles que irão parar na beira do caminho para socorrer aqueles que estão caídos, que foram julgados, colocados à margem, que estão passando fome, que estão passando necessidade. Nós seremos a mão do arado. Nós seremos, Senhor Jesus, aqueles que irão atar as feridas. Nós não iremos expor as feridas de ninguém. Senhor, nós seremos aqueles que irão colocar azeite, o azeite que purifica, o azeite que limpa, a atadura que protege e os ombros que levam para casa. Em nome de Jesus, Pai, se é o que o Senhor fez, é o que nós faremos também. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu irmão, minha linda, meu lindo, que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra para você agora, então dedique algum tempo para ficar junto. Essa palavra vai ser muito poderosa para a sua vida, eu tenho certeza. Eu só quero te pedir um favor. Antes de começar, já curte o vídeo, senão você esquece. E não é legal, é bom que você já curte, já comenta e não esquece de compartilhar quando acabar. Espero, em nome de Jesus, que essa mensagem transforme a sua semana. Vamos para a mensagem? 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda um jovem. Ele é o mais jovem. Ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse a Jessé: manda trazer ele, pois nós não vamos nos assentar até que ele chegue. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa que talvez não faça muito sentido agora, mas eu tenho essa experiência. Eu não sei você, mas eu nunca fui bom em esporte nenhum. Futebol, vôlei, qualquer esporte, nunca fui bom. Eu sempre fui o último a ser escolhido. E essa é uma das questões, eu acho, mais constrangedoras da educação física de um colégio, quando começam a formar os times. Você já viu isso? Bom, eu era direto. Eu só formar o time, chamar fulano de tal, top. O outro, tá bom. Esse aqui, tá bom. E eu ia ficando, irmão, eu entrava por misericórdia. Sabe, existe um nome para isso: última opção.
Porque as habilidades naquilo não eram suficientes. Irmão, sério, era o último. E era o último que se fechasse 4 para cada lado. E não precisa. Tá, vai embora. Então, não é fácil isso para o ser humano. E sabe, não é fácil isso para nós porque sentir a rejeição, isso é extremamente problemático para o nosso coração. Porque para ser a primeira opção, a gente precisa ter méritos para isso, certo? Por exemplo, quem que eram os primeiros a serem chamados? Os melhores. Os melhores eram os primeiros a serem chamados. Quem eram os que eram os primeiros a ser escolhidos? Os que faziam o gol. Os caras top. Então, veja, se fosse uma escala, o que fazia gol sempre ia primeiro. Então, eu não fazia nem gol, nem agarrava, nem era zagueiro. Então, eu entrava para correr. E era muito vergonhoso. Então, na lógica do mundo, na lógica comum, o primeiro a ser escolhido sempre é o melhor. Agora, na lógica de Deus, Deus trabalha normalmente por primeiro com as últimas opções. Pegou? Não? Eu vou dizer, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Deus escolhe os que não são para confundir aqueles que são. Em outras palavras, Deus escolhe a última opção de todos e transforma na primeira opção dele. O que ninguém enxerga, ele vê. O que ninguém entende, ele entende. Em quem ninguém investe, ele investe. Em quem ninguém acredita, ele acredita. Aquele que todo mundo chama de barro, ele chama de vaso. Ele é o Senhor. E essa é a coisa mais poderosa para a gente entender. Nesse meio de um mundo onde os problemas de transtorno de imagem assolam o coração, eu quero dizer que para Jesus não é esse o critério que ele analisa para escolher alguém. Não é o mais bonito, não é o mais rico, não é o mais cheiroso, não é o de família, de linhagem. Esquece, é quem ele quer. E ele trabalha sim com as últimas opções. Eu acho extraordinário isso aqui, porque Deus falou com Jessé: Jessé, vai para a casa de Samuel, que você vai ungir o próximo rei de Israel. Imagina, quando ele foi, ele tem um padrão estabelecido, né? Tem uma imagem construída do que deve ser um rei, a beleza, a formosura, não tudo. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Jessé, depois de sacrificar, depois de tudo, começam a se trazer as opções. Abinadab, sabe? Começam a trazer os bonitos, os mais velhos, os preparados, as primeiras opções. As primeiras opções de Jessé, o pai, ele olhou e disse: eu acho que é esse aqui. Vai, não. Segunda opção, é esse aqui. Não, vai. É porque não é segundo os olhos humanos, é segundo o coração de Deus. Não é segundo aquilo que os homens acham, aquilo que alguém acha que é melhor, não. É segundo aquilo que Deus quer. É onde Deus irá se aperfeiçoar. É onde a graça irá, acontecer, o favor imerecido. Trouxeram todos os filhos e Deus não confirmou nenhum. Aí Samuel olhou para Jessé e disse: ô Jessé, tem que ter mais alguém, Jessé? Tem mais alguém? Aí Jessé começa dizendo: tem um, mas ele é o mais novo. O defeito, ele já sabe, não vai rolar. Ela é menina, ele tá cuidando das ovelhas agora. E ele não tá nem aqui. Era dizendo assim: olha, não serve porque é novo demais. Não tá nem aqui. Então, deixa pra lá. Aí o Samuel falou assim: manda chamar ele. Mas é a última opção. Manda chamar o Samuel. Chama o Samuca. O Davi. Chama o Davi. Mas chama o Davi. E aí o Samuel diz assim: e ninguém vai sentar na mesa enquanto esse menino não chegar, tá? Tá bom. Deixa eu dizer,
Isso aqui é demais, quer ver? Ai, Jesus, eu te amo demais. Quando o menino chegou, a Bíblia vai dizer que... Eu vou contar para você melhor, eu narro do que ler. A Bíblia diz que quando o menino chegou, Jessé bateu o olho, Samuel bateu o olho e disse: é esse. Ele foi ungido a ser o rei de Israel. A última opção foi escolhido para ser o rei de Israel. A última opção se tornou o rei mais poderoso de Israel. E a Bíblia vai dizer que no momento que Samuel ungia Davi para ser o rei de Israel, o Espírito de Deus se apoderou do menino. E a partir daquele momento, aonde todo mundo enxergava um menino, Deus enxergava um rei. Saul não o derrotou, não foi possível, porque sobre ele havia uma palavra. A última opção, Deus chamou para ser o rei de Israel, a menina dos olhos dele. Eu quero dizer para você que se sente a última opção, que se sente o menor da casa, que sabe que tem gente muito melhor do que você para fazer aquilo que você deve fazer. Mas quem é que disse que Deus escolheu você porque há algum padrão aceitável? Não. Deus escolheu em você porque em você a graça dele irá se aperfeiçoar. Só creia e se prepare para viver aquilo que Deus tem para você. Posso orar por você? Última opção. Deus, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida dos teus filhos neste momento, Pai. Jesus, acalma o coração daquele que acha que não vai acontecer, que tem gente melhor. Sim, Jesus, mas nós cremos em Ti. Tu és o Deus que escolhe quem ninguém escolhe, que investe em quem ninguém investe. Tu és o Deus que acredita naqueles que ninguém acredita, que deu a vida por aqueles que ninguém entregaria um centavo. Tu, Senhor, a nossa primeira opção, investiu em nós sendo a última opção, em nome de Jesus. Amém e amém. Oi, tudo bem? Que bom que você está com a gente. Mais uma segunda-feira, mais um vídeo, mais uma palavra que vai abençoar a sua vida. Eu quero te pedir um favor. Antes de a gente ir para a palavra, não esquece de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que sempre, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente está por aqui, tá bom? Jesus te abençoe e vamos para a mensagem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz a palavra: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Sabe, eu tenho 2 meninos. Eu tenho o João e o Noah. O João tem 2 anos e 4 meses e o Noah tem 4 meses. Eles nasceram exatamente no mesmo dia, 2 anos de diferença um do outro. E sabe, eu me lembro o João, quando nós começamos deixar ele... Deixar não, né? Porque você não deixa. Mas a comemorar que ele começou a andar. Nós tínhamos uma escada na nossa casa e a gente começou a ouvir dos nossos amigos, muitas pessoas diziam: olha, coloca proteção na escada logo, hein? Coloca proteção logo. Aí eu me lembro também que as pessoas diziam: tem piscina? Ou se tiver piscina, tem que colocar grade de proteção. Tem sacada? Se tiver sacada, tem que colocar redinha, tá? Porque as pessoas começaram a preocupar, porque agora o meu filho estava andando. Então, agora estava correndo muito mais risco.
nós tomamos algumas atitudes para que ele entendesse o perigo de cada coisa, sabe? O medo como um sentimento que previne, nesse momento, um acidente. O medo que previne uma queda, um susto muito maior, mas não um medo como um espírito que te domina, mas um medo que te previne de tomar decisões que podem ferir você. Então a gente falava, como todo papai fala para um filho: filho, ó, manda tomar, dodói. Aí ele fala: dodói? Dodói. Aí ele falava: ó, filho, água, não vai, perigo, hein? Vai, dodói, nem vai afogar, dodói. Ele: dodói? Dodói. Mas sabe o que é uma coisa engraçada? Teve um dia que eu avisei ele de algum perigo, de alguma coisa, e pela primeira vez na vida ele teve o dodói a qual eu havia prevenido ele. E quando ele caiu, chorou. Eu não me lembro exatamente a cena, aonde foi, mas eu me lembro que ele disse: dodói, papai, dodói. Pois é, dodói, papai avisou. Então esse sentimento, esse medo, não é um medo que nos paralisa, não é um medo que nos tira do propósito de Deus, não é um medo que nos faz, sabe, desesperar, perder a nossa sanidade. Não, esse é o medo que nos previne, esse é o medo natural, e esse medo a gente não pode perder. Por que o bom nadador às vezes é o que morre afogado? Porque ele perdeu o medo. Então perder o medo nem sempre é bom. Nós precisamos desse medo, porque é isso que nos mantém muitas das vezes seguros. Aí você vai dizer: bom, David, mas aí você está dizendo o tempo todo agora, durante alguns minutos, que perder o medo não é bom perder o medo, e o tema da mensagem é perca o medo. Perca o medo. Como assim? Perca o espírito de medo. E esse espírito de medo é totalmente diferente de tudo aquilo que eu falei até agora. Quando eu leio esse texto de Paulo escrevendo para Timóteo, Paulo está escrevendo para um menino, para um moço, para um garoto que de repente Deus está fazendo viver as coisas mais extraordinárias da vida. De menino agora ele é um pastor, de um menino agora ele tem uma grande responsabilidade na mão dele, e as pessoas estão olhando para ele, as pessoas estão cobrando dele uma postura, sabe? Paulo está olhando e está cobrando ele, Deus está criando, tem uma expectativa criada sobre ele, e agora de repente, no meio de todo esse cenário, ele precisa ter algum cuidado. Ei, se você entender bem, isso vai ser sarador para a sua vida. Paulo está dizendo: ei, ô Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo. E aí você vai para a Bíblia, você vai entender o medo. A Bíblia vai dizer: o verdadeiro amor lança fora o medo. E sabe, quando eu estou pregando o evangelho para você, eu não estou pregando o evangelho de medo. E eu vou te dizer por quê. Porque tem muita gente que não conhece o Jesus, que é o Jesus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é o Deus do medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Tem muita gente que nunca teve uma experiência real com Jesus, porque ao invés de amá-lo, aprendeu a sentir medo dele. E porque tem medo dele, tem medo de tudo, e gosta de sentir medo. Tem gente que cultiva o medo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi um negócio hoje. Meu Deus. Eita, meu Deus. Bom, vou falar. Eu vi um negócio engraçado no Twitter hoje. Alguém comentou assim: eu fui ver um livro aqui, não vou falar o nome do livro, tal, nada, mas olha, muito macio assim, falava muito do amor de Jesus. Não gostei muito não. Eu gosto mesmo de apanhar. Eu gosto mesmo de ser esmagado. Eu falei: nossa, isso é doença. Isso é doença. Quem gosta, isso é doença. Você tá entendendo? É gente que foi dominada por um espírito de medo. Então o medo virou um cultivo da pessoa. A pessoa gosta de se sentir oprimida. A pessoa gosta de se sentir sobrecarregada. Ela gosta daquela palavra que coloca assim: meu Deus do céu. Não. O evangelho de Jesus é uma boa nova, e boa notícia não traz peso. Boa notícia tira o peso, tira o jugo, despedaça o jugo. Ele alivia o cansado, o oprimido. Então, meu lindo, se você está dominado pelo espírito de medo, tem te feito cegar, não tem feito você ver a esperança em absolutamente nada, não tem feito você enxergar um cenário de paz, um cenário de misericórdia, um cenário de amor, eu quero dizer, esse não é o Espírito de Deus agindo em você. Esse é o espírito de medo.
E esse espírito de medo paralisa você, impede você de viver os melhores dias da sua vida, impede você de viver o evangelho de verdade, impede você de conhecer Jesus de verdade. Você está morrendo de medo dele, ele só queria que você o amasse e você entregasse a sua vida e deixasse ele controlar todas as coisas. O medo, enquanto nos domina, nos afasta da perfeição de Jesus. E aí quando você lê Paulo dizendo para Timóteo, Paulo diz, olha, Deus nos deu o espírito de poder. Gente, como assim? Poder, ousadia. Gente, ousadia é ter coragem de fazer o que ninguém faz. Isso é o refém de um espírito de medo. É coragem. Pois é, mas é Deus que nos dá. É Deus que colocou isso dentro de nós. O medo nos paralisa de viver aquilo que Deus tem. Por isso que expulsar o medo é a melhor coisa. Não é isso que eu quero não. Eu quero aquilo que Deus tem. E aí ele vai dizer, espírito de medo Deus não deu, mas Deus deu. Espírito de poder, amor que lança fora o medo. E o último, ele vai dizer uma mente sã. Sabe, se você tiver uma mente sã, se você entender que o Espírito de Deus te dá poder, te dá amor, te dá uma mente sã, no meio de qualquer tempestade, no meio de qualquer problema, você sempre terá alguém para olhar, Cristo. Lembra do que falávamos agora há pouco sobre a paz que excede todo entendimento? Pois é exatamente isso. A paz que excede todo entendimento está em Jesus. Jesus que é o verbo amar. Jesus que é o amor. Amor que lança fora todo medo. E medo que me afasta do meu olhar a Jesus, da presença de Jesus. Então, meu lindo, perca o medo e deixa Jesus controlar toda a sua história. Perca o medo e deixa Jesus assumir o controle de toda a sua vida. Perca o medo e começa a viver hoje os planos de Jesus para você. Perca o medo e comece a viver aquilo que é extraordinário, que por mais que não combine com você, mas combina com aquele que enviou, combina com Jesus. Ele não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de amor, de poder e uma mente sã. Eu posso orar por você? Deus, no nome de Jesus, Pai, eu oro pelos teus filhos agora, gente que está morrendo de medo, que o medo suma, desapareça do coração e que o teu Espírito encha a alma dos teus filhos, que o teu Espírito invada o ser agora, Jesus, e que haja a paz que excede todo entendimento dentro do coração. Em nome de Jesus, que o medo vá embora e que o teu poder, que o teu amor e a tua mente, Senhor Jesus, entre em nós. Renova nossa mente, o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui mais um dia, em mais uma mensagem. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer algo para você. O tema deste vídeo é profético sobre a nossa vida, sobre a nossa história. O final da tempestade está acabando. O sol já está nascendo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está acabando. Eu queria te pedir um favor. Antes dessa mensagem começar, já curte, já comenta e não se esqueça, quando terminar, manda para alguém. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma palavra de Deus para você aqui nesse canal. Vamos embora, vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva,
vieram as inundações e sopraram os ventos, golpearam contra a casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Sabe, quando Deus colocou no nosso coração essa série com esse nome, Final da Tempestade, eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, eu não sei qual é o dia. Talvez você esteja assistindo e a pandemia não acabou, ou talvez você esteja assistindo e já acabou, graças a Deus. Mas sabe, isso é profético, é o crer antes de ver. Isso é fé, o firme fundamento naquilo que os olhos não veem, mas que com toda certeza se espera, se acredita. E vai passar, e eu creio que já está passando. Porém, nós precisamos entender que toda a tempestade, quando passa, seja ela grande ou pequena, ela deixa marcas. Nós estamos passando por uma grande tempestade que o mundo nunca imaginou que nós passaríamos agora. Eu me lembro que no ano passado, no final do ano, eu gravei um vídeo falando sobre o ano de 2020 que viria. E sim, eu só profetizei coisas boas, porque eu creio que tem coisas boas para vir ainda. Nada mudou, mas nunca imaginei que nos primeiros dias do ano a gente seria surpreendido por uma pandemia, por um vírus que nos trancou dentro de casa. Então, tem tempestades e tempestades, e tempestades sempre deixam marcas. Por exemplo, há uma semana atrás, antes dessa série ser gravada, eu moro em Joinville, Santa Catarina, e eu estava no meu carro, no caminho, e de repente um vento absurdo, uma tempestade de vento se formou, e as coisas na rua começaram a voar, árvores começaram a tombar. Eu me desesperei, entrei dentro de um estacionamento de um mercado e fiquei esperando a tempestade passar. E sabe, quando a tempestade passou e eu saí, eu fiquei assustado com as marcas daquela pequena tempestade de minutos. Ela deixou, casas inteiras foram destelhadas, famílias ficaram desabrigadas, árvores caíram, pessoas morreram, empresas inteiras foram destruídas. E veja, marcas. Só que eu entendo que na verdade a tempestade, ela não quebra aquilo que está bem construído. A tempestade não consegue destruir aquilo que está bem edificado. Ela simplesmente revela onde estão as fragilidades. Veja, tem casas do lado de outras casas que não foram destelhadas. Qual é a diferença se o vento passou no mesmo lugar? É simples, uma telha estava amarrada, a outra não. Um poste era de uma qualidade, o outro não. Entende? Tem casamentos que estão sendo destruídos pela pandemia, mas posso te dizer bem a verdade, já estavam com um problema antes de tudo isso começar. E empresas estão fechando, mas posso ser sincero, talvez já haviam deficiências antes dessa pandemia se instalar. A tempestade revela as fragilidades. Ela destrói, ela fere, mas ela revela os pontos que já estavam em aberto. Famílias que estão tendo problemas gigantescos de relacionamento agora, filhos que não suportam os pais, mães que estão brigando com os seus esposos, esposos que estão brigando com as suas mães porque nunca ficaram tanto tempo junto, porque não se conheciam mesmo estando casados há anos. Quer dizer, tempestade só maximizou aquilo que já estava em crise. Já havia problemas. Ei, tem empresas que estão demitindo muita gente, mas também tem empresas que só estão demitindo aqueles que são substituíveis. Entende?
Eu sei que às vezes é algo difícil de a gente engolir. Uma verdade como essa, às vezes é difícil de a gente associar a nossa vida. A gente às vezes compara a de todos, mas a nossa não. Lindo. A tempestade maximiza a fragilidade, não cria uma fragilidade. Eu estava olhando esse texto de uma parábola que Jesus utiliza quando termina um dos seus principais sermões, o Sermão do Monte. Sabe, eu tive lá em Israel, exatamente nesse lugar onde Jesus proferiu esse sermão, e é incrível, a geografia do lugar faz com que a voz chegue a quilômetros de distância, ou seja, tudo aquilo que Jesus falou, todos ouviram. Sabe, tem coisas na nossa vida que não precisamos ouvir, mas sabe, me parece que se a gente não ouvir, reouvir, a gente acaba esquecendo. Tem verdades que são tão simples, mas são tão simples que quando a gente ouve até irrita, mas são exatamente nas simplicidades, nas pequenas coisas que a gente, sabe, cria fragilidades para que no dia da tempestade coisas grandes da nossa vida sejam levadas embora, porque a gente não observa. A gente ouve a verdade, mas não pratica. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente sabe tudo, mas só espera para lembrar no dia mau. Sabe, eu confesso para você, eu prego o evangelho, essa é a minha missão. Eu falo sobre Jesus o tempo todo. Eu uso palavras mais simples possíveis, eu faço da forma mais singela possível, para que a criança que ouça entenda, para que o velho que ouça entenda, e para que não haja desculpa que não se ouviu. Mas mesmo assim, tem gente que ouve e não coloca em prática. Tem gente que sabe, mas não faz. Meu lindo, a Bíblia vai dizer, Jesus diz: eu assemelho essas pessoas que ouvem as palavras e que não as praticam, aqueles que constroem a casa na areia. A casa pode ser linda, a casa pode ser bonita, bem decorada, mas se ela for construída em um lugar volátil, se ela for construída em uma estrutura falsa, ela não subsiste a qualquer tempestade. Meu lindo, não adianta saber tudo sobre Jesus, não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, se ela não for a verdade do teu dia a dia. Não adianta saber sobre santidade sem buscar uma vida de santidade. Não adianta saber sobre pecado e não se arrepender dos nossos pecados. Não adianta saber da cruz, se a cruz não for a nossa sombra no final do dia. Não adianta saber de Jesus se não praticarmos. Sabe, eu ouço todos os dias alguém perguntando de alguém que assiste a minha mensagem. Todo dia alguém diz: olha, aquela pessoa assiste a tua mensagem, aquela assiste, que legal, mas você viu que ela não muda? O problema é da pessoa, irmão. Eu não sou o que muda, eu sou o que fala. E não falo de mim, falo dele. Não em nome, não dele, mas, não sabe, em nome, mas dele, é dele que eu falo. Jesus, é ele que transforma, ele que muda. Então eu aponto o caminho, é lá. Só que se você não praticar, se não for a sua realidade, sabe, olha quantas coisas maravilhosas que a gente está tendo nesse tempo. Dá uma olhada na internet. Eu sei que tem gente que está um pouco de saco cheio, tem muita live acontecendo, mas para pegar pelo menos uma live de alguém que está ensinando coisa boa. Olha quanta coisa, olha quanto conteúdo bom. Mesmo assim vai ter gente que vai voltar a falir. Mesmo assim tem gente que vai continuar tratando mal a esposa. Mesmo assim vai ter gente que vai ainda ser um péssimo funcionário. Mesmo assim ainda tem gente que não entra no coração duro. Ouve, mas sempre tudo que ouve é para os outros, nunca é para ele. Meu lindo, tá na hora de você pegar tudo para você, aplicar em você, na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu emprego, na sua empresa. Sabe, aonde você estiver, aquilo que você ouve é para você. Aplica na sua história. É para mim, é eu que tenho que mudar, é eu que tenho que melhorar, é eu que tenho que me arrepender, é eu que tenho que pedir perdão. É para mim, porque aquele que ouve as palavras e pratica, esse eu comparo aquele que construiu a casa sobre uma rocha.
veio o vento, veio a chuva, a tempestade. Porém, porque a casa estava na rocha, não foi destruída. Quando tudo isso passar e a gente sair para fora de casa, a gente vai ver quão bom era o nosso telhado, quão bom era a pintura, quão bom era o nosso alicerce. E lindo, se o alicerce da tua história for Jesus, se a base de fundamentação das tuas escolhas, decisões, tratamentos for Jesus, se a forma que você trata a sua esposa for o modelo que Jesus deixou amar, como Jesus amou a igreja, se as mulheres amarem a sua família, o seu esposo como e diz a palavra, sabe, a mulher sábia edifica a sua casa, tola destrói. Se você ouvir as verdades do Evangelho, se você praticar na sua vida, quando a tempestade acabar, você sairá para fora de casa e tudo aquilo que foi edificado na rocha continuará de pé. Senão, você vai ter muita coisa para consertar. Mas fica tranquilo, a Bíblia diz que se o cair é do homem, o levantar é do Senhor. Ele ajudará você a colocar a casa em ordem. A verdade do Evangelho vai ajudar você. Em nome de Jesus, se alguma coisa foi destruída, está na hora de reconstruir. Mas dessa vez vai ser diferente. Vai ser na rocha. E a rocha é Jesus. Deus, em nome de Jesus, rocha, pedra de esquina, pedra angular, torre forte. Tu és a base da nossa vida, Jesus. Tu és o dono. Tu és aquele que cuida, que controla, que domina. E tudo é teu, Jesus. Toma conta da nossa história. Toma conta da nossa vida e faz, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor faz de melhor. Levanta o caído, perdoa o coração arrependido, salva o homem caído do seu pecado. Tu és a rocha da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Fala, gente, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo da série Final da Tempestade. É a primeira vez que a gente está gravando no modelo drive-in. Eu estou muito feliz, porque a gente não está como gostaria, mas já está muito mais perto um dos outros, respeitando toda a questão de segurança e, claro, estando aqui para glorificar o nome de Jesus. Você vai assistir uma mensagem agora. Eu gostaria muito que você, antes de terminar o vídeo, já curte, já comenta e não se esquece de mandar para alguém. Se você for abençoado, faça que essa palavra chegue mais longe. Que Deus abençoe você. Bom vídeo. Salmos 116. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Portanto, eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas se apoderaram de mim, as dores se apoderaram de mim, e eu encontrei angústia e tristeza. Então chamei o Senhor. Ó Senhor, eu te suplico, livra minha alma.
Gracioso é o Senhor, justo, sim. O nosso Senhor é misericordioso. Ele preserva os simples. E eu estava angustiado, e Ele me socorreu. Ai, ai, ai. Quando Deus colocou no meu coração essa série, sabe, esse tema, final da tempestade, ele é muito mais profético do que talvez a realidade que nós estamos vivendo agora. Nós ainda estamos longe um dos outros, nós ainda estamos meio que enclausurados por conta de todo esse cenário de pandemia. Só que no meio de tudo isso, no meio de todo esse caos, no meio de todo esse cenário, nós ainda somos humanos. Nós estamos longe das pessoas, mas ainda nós queremos estar perto. A gente ainda quer olhar nos olhos, ainda a gente quer abraçar, a gente ainda quer estar em, sabe, festa, estar junto, amar mais perto. A gente não foi feito para ficar longe um dos outros. Ninguém foi feito para ficar longe um do outro, não. E talvez esse é o período que nós mais estamos vivendo essa palavra chamada angústia. Sabe, a angústia, ela é maior do que a tristeza. E talvez você que está me assistindo agora sabe exatamente o que eu estou te falando. Você já perdeu o gosto de muita coisa por conta da angústia que tem dominado o seu coração. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a pandemia não pôde parar a pregação do Evangelho, porque o Evangelho livra o nosso coração da angústia. Jesus nos tira a angústia, Ele muda o nosso estado de espírito, mesmo estando no meio do caos. É como se nós fôssemos um passageiro de um avião que nos leva para cima da tempestade. Mesmo que a tempestade ainda está acontecendo, Ele muda a nossa perspectiva, e só quem pode fazer isso é Jesus. E eu sou ser humano, e eu confesso para você que no meio de todo esse cenário, meu coração em alguns momentos se angustiou profundamente, sabe? E talvez milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas estão vivendo exatamente isso agora, enquanto assistem esse vídeo. Angústia, o coração está apertado, sabe, perdeu-se a vontade de viver, não tem mais graça, não tem vontade de dar um sorriso mais, sabe, está pensando que não tem mais esperança, que não vai ter mais emprego, que não vai ter mais trabalho, que não vai mais ter festa, que não vai ter mais alegria, que não vai conseguir, que vai morrer, que sabe, que tudo isso vai roubar tudo da gente, que nada mais vai dar certo. Tem gente que já morreu antes da morte chegar, e a morte não vai chegar, mas tem gente que já está morta dentro de casa. E quando eu entendi esse cenário, Deus me trouxe à luz essa palavra. E essa palavra para mim é mais difícil de pregar do que talvez você imagina. Porque no dia da minha maior angústia, no dia da minha maior provação, no dia da maior tristeza que eu vivi na minha vida, foi Deus falando comigo através dessa palavra. Por isso que é mais difícil de ler e pregar sobre ela, porque antes de eu pregar para você, eu fui alvo dela. Eu queria que isso ficasse o mais pessoal possível, porque isso é a minha história, para mostrar para você o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Dia 23 de abril de 2009 foi quando eu ouvi de Deus essa palavra pela primeira vez. Foi o pior dia da minha vida, mas também foi o melhor dia da minha história. Eu quero declarar sobre você que está assistindo essa mensagem agora, que talvez está nesse cenário de dor, de angústia, que no nome de Jesus, hoje também vai ser o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Sabe, até você chegar nessa mensagem tinha sido o pior dia, o pior tempo, o pior cenário, mas em nome de Jesus, hoje também será conhecido como o melhor dia da sua vida, porque há uma resposta de Deus sobre você. Sabe, eu me lembro do dia que
Eu me lembro do dia que eu abri esse texto dentro do meu quarto. E o negócio da angústia é que ele cega os nossos olhos, ele fecha os nossos ouvidos, ele nos faz parar de ver a luz do fim do túnel. E nesse dia, que eu vou poupar vocês de alguns detalhes, era exatamente isso. Eu não via uma esperança, eu não via nada, mas me lembrei de alguém que poderia mudar a minha história. Eu me lembrei de Jesus. Sabe por que eu me lembrei de Jesus? Porque eu já tinha sido apresentado a Ele, eu já sabia que Ele existia, eu já sabia que Ele mudava a vida de homens, eu já sabia que Ele transformava, mas até então não tinha acontecido nada em mim. Era sempre nos outros, era sempre a história de alguém, era sempre o testemunho de outra pessoa. E eu vou te contar, irmão, por isso que às vezes eu não sou chorão, mas às vezes eu choro mais do que deveria. Porque não é um negócio que é um texto para alguém, é uma pregação para alguém, é um show para alguém. Não, é a minha realidade com Ele sendo passado em falas para vocês. Não é só uma mera teologia onde alguém estuda e fala, não. É uma teologia que é estudada, mas ela é vivida. Por isso que é impossível falar de Jesus só pelo que você sabe dele. Você tem que falar de Jesus por aquilo que você vive com Ele, senão não tem graça. Tem muita gente que fala coisas lindas dele, mas não viveu absolutamente nada com ele. Não tem um fruto, não tem um fruto do Espírito, não tem amor. Você provavelmente já viu isso acontecendo. Gente que sabe muito dele, mas não viveu ainda nada com ele. Eu me lembro que nesse dia eu me lembrei que já ouvia palavras ao meu respeito. Deus já falava algumas vezes comigo quando eu era criança, que eu seria um pregador da palavra, que havia um plano de Deus comigo, sabe? E isso reacendeu naquele dia, no pior dia, como uma pequena chama no meu coração de lembrar. Peraí, é possível. Eu fui pro meu quarto naquele dia de noite, e eu me lembro que no meio de tanta dor e angústia eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto. E eu quero te recomendar que você faça isso também. Se esse é o teu cenário lindo, faça isso também. Você vai experimentar um refúgio, um socorro bem presente como nunca antes. Eu dobrei os meus joelhos, e eu de verdade, eu acho que eu não posso chamar isso de oração. Foi um grito, foi um balbuciar de palavras, conforme diz a palavra. E quando Ana orou ao Senhor, eu gritava, eu dizia, Jesus me socorre. E sabe, o final de tudo foi eu dizendo, Deus, se ainda há uma esperança, eu preciso muito que o Senhor fale comigo. Veja, isso não é uma doutrina, isso é uma experiência, mas eu recomendo que você creia nisso. Eu dobrei os meus joelhos, sabe? Eu disse, Jesus, se há esperança, fala comigo. Se o Senhor tem um plano realmente na minha vida, fala comigo. Se é possível que essa angústia desapareça de mim, eu preciso ouvir a tua voz no meio do caos. E sabe, é exatamente isso que muda. No meio do caos, Ele se apresenta. No meio do caos, Ele anda por cima das águas. No meio do caos, Ele acalma a tempestade. No meio do caos, o vento para de soprar. No meio do caos, Ele chega. E Ele chegou dentro do meu quarto. E eu quero dizer que Ele chega exatamente agora na sua vida, no seu cenário, exatamente no momento que você está vivendo. E comigo Ele chegou com essa palavra: ei! Ele ouve no dia da angústia. Ele inclina os seus ouvidos. Ele ouve a nossa oração e Ele responde. Pastor, Ele me ouve? Ele ouve. Salmo 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. E se for de madrugada, sim, Ele ouve. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Se você clamar, se você orar, se você dobrar os seus joelhos, Ele responderá a sua oração e a angústia desaparecerá.
Naquele dia, dentro do meu quarto, é como se uma mão me tirasse daquele cenário e me levasse para cima das nuvens. E antes os meus olhos, que não enxergavam esperança, começaram a ver a esperança. Para a árvore cortada, ao cheiro das águas crescerá, e não cessarão os seus renovos. A esperança. Os meus olhos que não viam voltaram a ver, meus ouvidos que não ouviam voltaram a escutar. Ele ouve, Ele responde, Ele é. E naquele dia que a angústia estava sendo aplacada do meu coração, o propósito de Deus estava sendo reafirmado na minha história. E deixa eu te dizer uma coisa, naquele dia eu não vi, mas Ele viu esse estádio lotado de pessoas ouvindo a palavra. Naquele dia eu não vi, mas Ele viu milhões de pessoas sendo alcançadas pela palavra. Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade e Ele acalma você. Em nome de Jesus, Pai, acalma os corações aflitos neste momento, Senhor. Não poderia ser diferente, Jesus. Tem muita gente precisando de socorro agora. Responde, Jesus, a oração dos teus filhos hoje. Que o coração angustiado, Senhor, seja acalmado pela tua presença. Que a esperança volte, que o brilho nos olhos volte e que o propósito seja reafirmado. A tempestade está acabando, Jesus, e nós voltaremos a viver. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui. Essa é a nossa última mensagem da série Maturidade. Agora, provavelmente, se Jesus não voltou, eu ainda não fui embora desse mundo, tem uma série nova nascendo. Mas hoje eu tenho uma oportunidade para você de ouvir algo que pode mudar a sua vida. Fique comigo até o final. Eu vou te pedir um favor. Se você não fez isso durante toda a série, eu vou ficar bravo com você. Curte o vídeo, comenta, não esquece de compartilhar e manda para todo mundo, tá bom? Já fez? Vamos pro vídeo, bora. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5, diz o seguinte: mais do que felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 9 diz: mais do que felizes são os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Verso 3 diz: mais do que felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Se eu pudesse dizer algo para você, que de maneira simples resumisse esses 3 versículos em uma palavra, eu poderia te dizer: é uma receita de felicidade para a nossa vida. É uma receita que dá muito certo quando eu entendo que eu sou feliz, muito mais do que feliz, quando eu sou humilde, quando eu não entro em contenda e quando eu pacifico as guerras. A vida é muito fácil, mas a gente tem um talento natural de querer complicar
todas as coisas, grandes tragédias nasceram em briguinhas idiotas, ridículas, mas porque não tinha alguém manso de coração, como não tinha alguém humilde para reconhecer que estava errado, mesmo talvez naquele momento não querendo fazer, ou alguém para pacificar, começou ali uma guerra. Olha só, a gente está vivendo em um tempo onde todo mundo parece que está querendo brigar. Briga, o pau, eu quero brigar. Parece que tem gente que acorda de manhã e liga o modo briga. Ele sai de casa para brigar. Ele já sai esperando alguém para fechar a frente dele, para dar o pau, para brigar, para buzinar, Tem gente que parece que vive assim dentro de casa, esperando um motivo para poder abrir a boca e brigar. É engraçado, mas as pessoas gostam de briga, né, gente? Você já viu que as pessoas gostam de uma treta? Quer ver na internet? O povo gosta de uma briga, quer ver? Todo mundo tem opinião formada sobre tudo. De repente todo mundo virou doutor de tudo. Todo mundo sabe tudo e todo mundo tá certo. Já dizia uma frase: às vezes é melhor ficar em silêncio e as pessoas pensarem que você é ignorante, que você abrir a boca e todo mundo ter certeza. Mas não, a gente quer brigar, a gente quer ir para cima, a gente quer dar nossa opinião, a gente quer lacrar. E porque a gente está fazendo isso, a gente está ofendendo, brigando, machucando, coisas que seriam simples de resolver, porque o nosso coração está muito áspero. A gente está levando tudo para briga. A nossa funcionária que trabalha na nossa casa, com a nossa família, que ajuda a gente, é uma menina maravilhosa, muito boa, muito calminha. Ela estava me contando uma história do apartamento que ela mora essa semana. Eu estava na mesa com ela, fiquei ouvindo ela contar assim. Ela falou o seguinte, que uma mulher no apartamento é tão ridículo que você estava querendo dormir. Aí tinha uma outra mulher que estava passando aspirador a 120 por hora dentro de casa no domingo. Aí ela mandou uma mensagem assim no grupo: olha, por gentileza, se possível, não liga o aspirador no domingo. Simples de resolver, né? A pessoa é humilde e liga e fala assim: olha, é verdade, eu não quero atrapalhar ninguém. Depois eu faço então. Passo uma vassourinha, resolvo, né? É simples de resolver, uma palavrinha. Aí a pessoa pegou, chamou no privado e falou assim: trate você de cuidar da sua vida. Eu trabalho 17 horas. Ninguém perguntou. Eu trabalho 17 horas. Ninguém vai mandar do que eu faço da minha porta para dentro. E da porta para fora você tinha que limpar melhor os corredores do prédio. Começou a misturar tudo, irmão. Simples de resolver. Era só dizer: ô, linda, desculpa, não vou fazer não. Você entende? Você entende que é simples de resolver a vida? É a gente que está carregando muito lixo dentro de nós, e que parece que o tempo todo a gente está querendo despejar em alguém. Meu lindo, pare de brigar, pare de chamar confusão para si. Aprenda a engolir em seco muitas das vezes, mesmo quando você queria explodir. Não precisa. Todas as vezes que eu evitei uma briga, eu consegui algo maravilhoso em troca. E às vezes foi só paz, mas valeu a pena. Deixa eu falar uma coisa, eu tô restaurando um Fusca meu. Então é já tudo para dar problema. Um Fusca é um carro que dá problema, né? É um carro antigo. Eu tô restaurando esse Fusca, realizando um sonho meu, do meu pai. Eu tenho alguém que está trabalhando na restauração do Fusca, que eu não vou mencionar obviamente quem. E eu funciono muito de madrugada. Talvez você vai se identificar em alguma dessas coisas. E eu comecei a ver negócio do Fusca de madrugada. Descobri que tem um site na internet que faz tudo 24 vezes as pecinhas do Fusca. Irmão, feliz demais eu tô. Eu fico vendo a lanterninha, o foquinho da lanterninha, a borrachinha do vidrinho, tudo novo. Fica lindo, fica um carro zero que dá problema. Fica maravilhoso. E eu estou restaurando o Fusca, e eu comecei a ver as peças e comecei a mandar para essa pessoa que está trabalhando na restauração do Fusca.
A pessoa não respondeu, obviamente, eu mandei de noite, mas eu não estou ligando, estou mandando uma mensagem que a pessoa vê a hora que ela quer, né? Aí quando chegou assim no outro dia, a pessoa mandou uma mensagem para mim assim: Dave, assuntos de Fusca, só no horário comercial. Não me mande mais mensagens fora do horário. Irmão, desceu o pau em mim. Só que, meu Deus, eu não liguei para ele, eu mandei uma mensagem, né? Ele podia abrir no outro dia, não tem problema, mas ele queria briga. Irmão, só que eu sou também sanguíneo. Eu já tô quieto. Vou ligar para ele. Irmão, quando eu fui ligar, o Espírito Santo falou assim: ei, pra quê? Irmão, eu ia ligar para ele assim: devolve meu Fusca então, deixa que eu cuido dele. Eu não te liguei, eu te mandei uma mensagem. Irmão, louco para brigar. Falei: não vou fazer. Ai, mas à vontade, mas não vale a pena. Ai, mas eu... Não, cala a boca. Irmão, 10 segundos que muda a nossa vida. É 10 segundos que muda a nossa vida. Vou matar o Fusca e o cara do Fusca. 2, 3, 4, aí vai parando. 5, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Sabe, quando Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu 7 vezes: não entra em contenda, não vale a pena. Mas a gente quer brigar. E aí eu peguei, eu respirei, liguei para ele. Vou ligar para ele aqui. Irmão, vontade de xingar gigante, vontade de brigar gigantesca. Liguei para ele e falei assim: irmão, tudo bem? Tudo bem. Eu queria, na verdade, dar um soco. Oi, tudo bem. Então, liguei para pedir desculpa. E pedir desculpa porque eu fiz errado de ter te mandado a mensagem à noite, tá? Só liguei para te pedir desculpa mesmo e dizer que eu não vou fazer mais. Aí o cara do outro lado da linha queria brigar, provavelmente. Ele falou assim: então não me liga mesmo, tá? Irmão, desliguei o telefone, resolvi um problema. Passou uns dias, eu fui lá no lugar, encontrei ele, tô com ele. Ele disse pra mim: Dave, deixa eu te falar um negócio, rapaz. Eu te mandei aquela mensagem aquele dia porque eu tô com depressão e eu não tô conseguindo mais dormir à noite. Tô passando um processo muito difícil. Não pediu desculpa naquele dia, mas contou o que ele estava vivendo. Você entende? Às vezes a gente está lidando com alguém que está com um problema gigantesco, que está passando por uma crise terrível, mas a gente só vê o nosso lado. A gente quer brigar, a gente quer ofender, a gente quer mostrar que tem razão. Que coisa ridícula um pregador do evangelho ligar para alguém que estava com depressão e xingar ele. Pois é, ainda bem que eu não fiz. Irmão, quando ele falou que ele estava com depressão, peguei o telefone, liguei para um pastor que é uma referência, um homem de Deus, e que ele queria muito conversar com ele. Conectei as duas pontes. O tempo passou e essa semana eu encontrei ele e falei: irmão, vou te contar uma história que você não sabe. Eu queria ter te dado um soco naquele dia. Irmão, pediu perdão. Vida que segue. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Sabe, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Às vezes aquela briga é só um resultado de um problema muito maior escondido dentro de casa. Mas essa mensagem não é para quem está lá fora e não está me ouvindo. Essa mensagem é para você agora. Não entra em briga.
Você não precisa dar opinião sobre tudo. Você não precisa comentar em tudo. Você não precisa ter razão em tudo. Começa a aprender a exercitar, dizer: eu tô errado, eu preciso de ajuda, me perdoa, desculpa, eu sei, não vou fazer mais. Mesmo que dentro de você tá assim: eu tô certo, eu nunca erro, eu tô perfeito, porque você não é bobão. Se você fazer esse exercício, você vai experimentar exatamente isso que a Bíblia diz: mais do que felizes. A Bíblia diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Na geração onde todo mundo quer lacrar na internet, Deus deu palavra de vida para mim e para você. Chega de chamar briga para perto. Deus nos chamou para pacificar, não para guerrear. Inclusive, guerra que Ele já venceu. Senhor Jesus, nós oramos neste lugar, Pai. Como Tu és bom. Tu és o exemplo de pacificador. Tu és o exemplo de humildade. Perfeito, Jesus. Jesus, eu sei que isso é um exercício que a gente vai ter que fazer. Mas se for para ter mais paz, se for para estar mais perto de Ti, Jesus, a gente vai fazer, Pai. Mesmo que às vezes custe a nossa razão, mas a gente vai fazer. Em nome de Jesus, Pai. Chega de briga, chega de uma vida turbulenta por falta de humildade muitas das vezes, de reconhecer o erro, de se colocar no lugar do outro, de parar um pouquinho e analisar que dá para ser mais leve a nossa vida, Jesus. Pai, o Senhor é tão bom, mas a gente gosta de treta, Senhor. Tira isso de nós, Jesus. Nos ensina a cada dia mais ser manso, humilde, puro de coração. A gente quer ser mais parecido contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.